A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma breve exposição a respeito de 7 figuras com as quais a palavra de Deus é comparada. E as duas primeiras figuras se encontram no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 23, no versículo 29. Diz assim: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Então aqui vemos já duas figuras, fogo e um martelo que despedaça a rocha. O fogo, ele atua de forma diferente conforme a qualidade do material com o qual é exposto ao fogo. Então, o fogo, ele pode tanto purificar o material quanto destruir outro material. Semelhantemente, também, a palavra de Deus é um caminho que aponta para a vida. E os justos não tropeçarão nesse caminho porque Deus os sustém. Aqueles retos de coração sincero, que busca Deus de boa vontade, que quer fazer a vontade de Deus com sinceridade, Deus é poderoso para mantê-los em pé. Mas os transgressores, aqueles que desprezam a palavra de Deus deliberadamente, que não querem saber a respeito da palavra de Deus para a cumprir, para fazer a vontade de Deus, não se esforçam para agradar a Deus e agir com retidão, a palavra de Deus também pode ser um tropeço para elas. A palavra de Deus é a verdade, é perfeita, no entanto, o coração dessas pessoas não estão perfeitas e precisam de aperfeiçoamento. Então, o fogo, ele pode atuar de forma diferente, seja se for um ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno. Mas, então, por exemplo, em relação ao ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vai atuar de uma forma. Agora, em relação à palha e ao feno, o fogo vai destruir. E ao ouro pode purificar, aos minérios, as pedras preciosas. Também é assim na vida das pessoas. Então, a palavra de Deus, ela também é apta para discernir os pensamentos e corações, né? E para purificar. E também a segunda figura é o martelo. A primeiro fogo, o segundo martelo, que despedaça a rocha. O coração do ser humano, o coração duro do ser humano que não quer se curvar a Deus, fazer a vontade de Deus, se dobrar perante a palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus, é comparado a uma rocha, um coração endurecido. Mas a palavra de Deus também é comparada a um martelo que despedaça a rocha. A palavra de Deus é apta para discernir as intenções, os pensamentos dos corações, e sonda e esquadrinha o pensamento e as mentes. Então, a palavra de Deus é um martelo que despedaça a rocha, poderoso também para alcançar o coração do ser humano. Saulo, o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, ele perseguia os cristãos. E depois de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, ele teve uma transformação. Foi um marco na vida dele. E antes o coração dele era duro como uma rocha, como uma pedra. E no entanto, o coração dele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele se converteu ao Evangelho, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Uma terceira figura para a palavra de Deus, com a qual a palavra de Deus é comparada, também pode se encontrar no Salmo 119. Então, o salmo mais extenso, do capítulo 119, no versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui, mais uma vez, vemos duas figuras com as quais a palavra de Deus é comparada. A lâmpada, né? Então, a lâmpada, uma terceira figura, e a luz. A lâmpada para os pés. Então, mesmo uma luz
imediata para um caminho logo à frente. A palavra de Deus é tanto para questões imediatas, quanto também uma luz que ilumina todo o caminho adiante, para as questões remotas também da vida, questões de médio e longo prazo, tanto as questões imediatas e de prazo curto, quanto as de médio e longo prazo. É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Também, isso pode ser entendido, a lâmpada, como sendo uma luz à noite, né? E sendo assim, também é necessário que a lâmpada esteja acesa. É necessário o entendimento do Espírito que o Espírito Santo dá para as pessoas. É necessário ter o esclarecimento, o entendimento que o Espírito Santo dá, que ele instrui a respeito da palavra de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a lâmpada precisa estar acesa. E mesmo à noite, lâmpada, se acende a lâmpada à noite, né? A lâmpada acesa. Então, mesmo em momentos de trevas, de adversidades, à noite, a palavra de Deus aconselha, a palavra de Deus traz consolo, a palavra de Deus ilumina o caminho a tomar decisões corretas. Também é luz para o meu caminho. Luz, mesmo de dia, mesmo havendo a prosperidade para alguns pode ser um laço, pode ser uma armadilha para alguém que age de forma insensata em relação à prosperidade. No entanto, Deus ele dá a sabedoria. Então, a luz para o caminho, mesmo em tempos de noite, de adversidade, quanto também de bonança e de prosperidade e de alegria. Deus ele dá a instrução, a palavra de Deus dá sabedoria e instrução com a qual o homem e a mulher pode tomar o caminho certo, o caminho que agrada a Deus, o caminho que leva para a salvação. Também uma outra figura, uma quarta figura com a qual a palavra de Deus pode ser comparada é com uma espada. Então vimos que a palavra de Deus pode ser comparada com o fogo, com um martelo que despedaça a rocha, como um martelo que despedaça a penha, a pedra, a rocha, né? Como lâmpada, como luz e agora como uma espada, né? Uma quinta figura com a qual a palavra de Deus pode ser comparada. Espada. Efésios capítulo 6, no versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nessa passagem, que diz a respeito de toda a armadura de Deus, que o cristão deve se revestir de toda a armadura de Deus, e fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, calçando o evangelho da paz, o escudo da fé. Também fala da espada do Espírito. A espada é tanto uma arma defensiva para se defender, quanto uma arma ofensiva de ataque. Então, pela espada, pode-se defender das tentações do diabo. Como o Senhor Jesus Cristo deixou o exemplo, conforme está registrado no Evangelho, em que o Senhor Jesus Cristo, sendo tentado, ele respondia ao diabo com a palavra de Deus e prevalecia. Então, tanto de forma defensiva, usando a palavra de Deus para se manter firme no caminho da vida, no caminho da retidão, quanto também como uma arma ofensiva de ataque. Então, pela palavra de Deus, pode pregar o evangelho e expandir o reino de Deus, né? Com a graça de Deus, com o respaldo de Deus, enfim. Mas é uma arma ofensiva com a qual o evangelho pode ser propagado e o reino de Deus levado adiante. Deus quer isso, o ide, né? Que a palavra de Deus seja pregada e as pessoas sejam alcançadas e livres da potestade do diabo, livres do poder das trevas, para o reino da luz,
do Senhor Jesus Cristo. Então, pela espada pode ser também proclamado o Evangelho e libertado cativos, os oprimidos do diabo, para que sejam resgatados para a nova aliança, para o Senhor Jesus Cristo. Então, a espada é tanto uma arma defensiva quanto ofensiva. Agora, uma sexta figura com a qual a palavra de Deus pode ser comparada. No livro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, a palavra de Deus é comparada a um alimento. Diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram deleite e alegria ao coração. Então, o profeta Jeremias está relatando que, achadas as tuas palavras, logo as comi. A palavra de Deus, apesar de muitos dizerem que conhecem a palavra de Deus, nem todos tiveram um encontro com Deus realmente. E aqui está dizendo: achadas as tuas palavras, logo as comi. Muitas vezes as pessoas passam muito tempo sem conhecerem verdadeiramente a palavra de Deus, e chega a um dia que se convertem a Deus e passam a conhecer a palavra de Deus e a se alimentar da palavra de Deus, né? Então, achadas as tuas palavras, logo as comi. E qual foi o resultado? Aqui está dizendo: elas me foram deleite e alegria ao coração. A palavra de Deus, ela traz consolo. A palavra de Deus ilumina o caminho. A palavra de Deus traz cura, traz vida. Ela vivifica, ela dá sabedoria. A palavra de Deus, dando a sabedoria, também protege e instrui as pessoas. Então, a palavra de Deus também é comparada a um alimento. E uma sétima figura com a qual a palavra de Deus é comparada, como a semente. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, aqui está dizendo que essa semente incorruptível, ou seja, que não se corrompe, que ela é viva e permanente, ela permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. E ela é incorruptível, de uma semente incorruptível, tendo sido regenerados, gerados de novo, né? Então, a palavra de Deus, ela pode levar a pessoa à fé no Senhor Jesus Cristo e a nascer de novo e fazer parte da família de Deus e trazer salvação para as pessoas. A palavra de Deus diz para crer e ser salvo, tu e a tua casa. Creia na palavra de Deus, porque ela é a verdade. O Senhor Jesus Cristo também usou a figura da semente em parábolas, que a palavra de Deus, né, como uma semente, que o reino de Deus, né, como uma semente. Então, a parábola do semeador também apresenta os tipos de solo com a qual a boa semente caiu, e havia algumas que não prosperava por causa que o coração não estava aberto, estava endurecido. Mas também havia a boa terra, que recebia a palavra de Deus de boa vontade, recebia e ela crescia e frutificava. Então nós temos que receber a palavra de Deus em nossos corações como boa terra. E também buscar crescer na graça e no conhecimento. Buscar com que a palavra de Deus venha a nos dar crescimento e nos achegarmos cada vez mais a Deus através dela, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus também é comparada com uma semente. A palavra de Deus, repetindo, é comparada a fogo. A palavra de Deus é comparado a um martelo que esmiuça a penha, que despedaça a pedra. A palavra de Deus
é comparada com uma espada. A palavra de Deus é comparada com uma lâmpada. A palavra de Deus é comparada com a luz. A palavra de Deus é comparada com o alimento. A palavra de Deus é comparada com uma semente.